Amém? Animados? Quem está animado aí? Vivos, estamos vivos, glória a Deus, por mais um dia na presença do Senhor, mais um dia estarmos aqui cultuando ao nome do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez, neste momento. Deus, nós te bendizemos, nós te adoramos, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o único, ó Pai, digno de toda honra e de toda glória. E nesse momento, Senhor, nós pedimos que o Senhor venha trazer a Deus a mensagem do Senhor. Eu me coloco à Tua disposição, ó Pai, para ser portador, Senhor, da Tua palavra, da Tua mensagem, aquilo que o Senhor quer para nós nessa noite, como igreja, aquilo que o Senhor quer nos ensinar, que o Senhor quer nos despertar, ó Deus. Nos colocamos diante do Senhor, abertos para aprender e pedimos ajuda também, ó Deus, que tudo aquilo que for semeado, que possa frutificar no nosso coração, Senhor, que a palavra do Senhor venha gerar frutos nas nossas vidas, que nós possamos ter responsabilidade com aquilo que nós vamos receber nessa noite. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos lá então. Eu trouxe novamente, vou falar sobre uns capítulos do livro que eu estou lendo, Uma Vida com Propósitos, porque é um livro que está me edificando muito e eu creio que também vai edificar a vida dos irmãos nessa noite, né? Tem tudo a ver com o que a gente, com o pastor, o que o pastor falou. Quando o pastor estava falando, hoje eu estava igual o pastor. Lembra quando o pastor chega aqui e fala: irmãos, eu tenho 2 mensagens, eu não sei qual pregar agora. Eu estava com um monte assim, quando eu fui preparar, eu, Deus, o que o Senhor quer falar? Porque tem tantas coisas assim que a gente quer compartilhar, né? E aí a gente tem que realmente orar e pedir ao Senhor, porque às vezes a gente quer falar algo que a gente julga importante naquele momento, mas Deus, Ele sabe o que nós precisamos, né? Deus sabe qual é o alimento que nós estamos precisando. Então é um desafio muito grande para quem vem aqui trazer a palavra do Senhor, o recado de Deus. É uma responsabilidade muito grande, porque a gente fica muito nisso, né? O que eu falo? O que eu vou falar? Deus, o que o Senhor quer falar me dá condições, porque por mim mesmo, né? Por mim mesma eu não tenho condições, porque quem somos nós diante da palavra do Senhor, né? E as falhas humanas de não transmitir aquilo que realmente nós precisamos. Então eu convido os irmãos já a abrir as suas Bíblias ali em Atos capítulo 20, versículo 32. O título dessa mensagem de hoje é Transformado pela Verdade. Então nós vamos passear em alguns livros da Bíblia aí, ok? Para que Deus possa falar através da sua palavra aos nossos corações. Antes de Atos 20 e 32, tem um outro texto lá em Mateus 4:4 que diz assim: as pessoas precisam mais que de pão para a sua vida, elas precisam se alimentar de cada palavra proveniente de Deus. Quem abriu Atos 20 e 32 pode ler, por favor. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para nos edificar e dar herança entre todos os santificados. Que ninguém cobiceie a prata, nem o ouro, nem o vestuário. Se vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, essas mãos me serviram. Temos... Era só 32, mas tá bom. Porque a palavra do Senhor é tão maravilhosa que a gente quer ler, né? Quer continuar lendo. Enfim. Então nós temos aí em Atos 32, né? Aqui, agora eu entrego a Deus, ao nosso Deus maravilhoso, cuja palavra poderá moldar, eu tenho essa outra versão, né? Poderá moldar vocês para que sejam o que Ele quer e conceder a vocês tudo o que precisem nessa comunidade de santos amigos. Então, irmãos, a verdade, ela nos transforma, sim ou não? Então, o título da mensagem hoje é Transformado pela Verdade. Hoje, nós vivemos uma verdade relativa, né? Hoje a gente não sabe muito bem aqui no mundo onde nós vivemos o que é verdade e o que é mentira, porque nós estamos assim tão envolvidos na mentira, no engano desse mundo, que hoje fica muito difícil nós confiarmos naquilo que a gente ouve, naquilo que a gente vê. Por isso que nós precisamos nos apegar à palavra do Senhor. Então a palavra de Deus, ela é a lâmpada realmente que ilumina os nossos passos, ela é a luz, né?
Então nós precisamos nos apegar, porque nós vivemos hoje um mundo de mentiras, muitas mentiras sendo disseminadas e se tornando verdades aí, as pessoas se apegando às verdades, cada um criando as suas próprias verdades. Então a verdade nos transforma, quando nós conhecemos a verdade, ela nos transforma. Então o crescimento espiritual, quando nós aceitamos a Cristo, nós começamos a crescer, né? Buscar o crescimento espiritual. Então é um processo que nós vamos substituir as mentiras pelas verdades. Então quanto mais cedo eu começar esse processo espiritual da minha vida, menos eu vou estar corrompida pelas mentiras desse mundo. Por isso que a gente sempre traz a responsabilidade de ensinar as crianças, né? Eu sempre vou puxar a sardinha pro lado das crianças, irmãos, eu vou dar um jeito. Porque a criança, ela está ali em formação, né? Então, o coração da criança é de quem chegar primeiro. Então, pensa numa pessoa adulta, quando ela se converte, que ela começa o seu caminho com Cristo, quão difícil é você tirar, limpar aquelas mentiras e seria a verdade, né? É um processo doloroso, vamos dizer assim, porque é uma quebra de muitas coisas, de muita tradição, né? De muitas da sua vida, enfim, é um moldar mesmo. Então o crescimento espiritual é esse processo de substituição das mentiras pelas verdades. Lá em João 17, Jesus ele orou e disse assim, orou ao Senhor e disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então enquanto nós estamos aqui, nós estamos nesse processo de santificação. E a santificação, ela exige uma revelação, porque vai ser esse moldar, né? Essa substituição de coisas erradas, de mentiras, pela verdade. É um processo. Então o Espírito de Deus, ele vai usar a palavra de Deus para nos tornar semelhantes a Cristo, né? Então o Espírito Santo, ele vai usar a palavra do Senhor para nos transformar. Por isso que a gente traz aquele desafio, nós precisamos nos alimentar diariamente da palavra de Deus, porque às vezes a gente está se alimentando de muitas mentiras e começamos a duvidar até de muitas coisas que a Bíblia ensina. Por quê? Porque a gente não está se fundamentando na palavra de Deus, né? Então nós devemos preencher a nossa vida com a palavra de Deus. Lá em 2 Timóteo 3:17, pastor, o senhor pode abrir? Foi o senhor que leu, né? Foi. Então eu vou pedir para outra pessoa ler. O que está lá em 2 Timóteo 3:17? Se quiser ler o 3:16 também, porque é uma continuação, né? O 3:16 fala do que é a palavra de Deus, por que ela foi inspirada, né? Quem inspirou a palavra e para que ela serve. Larissa? Amém? Você crê nisso? Né? Então a palavra do Senhor, por meio dessa palavra, nós somos unidos, moldados para a tarefa que o Senhor quer que a gente realize aqui. Então é a palavra do Senhor que vai nos dar condições, né, de cumprir o propósito de Deus. A palavra de Deus, ela é diferente de qualquer outra. Por quê? Que a palavra de Deus, ela é diferente de qualquer outra palavra? Porque ela é viva. Ela é viva e eficaz, né? Então, é o único livro que você, ao ler, você vai ter o autor ali com você, é a Bíblia. Porque quando você lê, o Espírito Santo do Senhor está ali para te ajudar a abrir ali os caminhos da sua mente para você entender. Então, a palavra do Senhor, ela é viva, né? Quando o Senhor fala, as coisas mudam ao nosso redor. Então, quando você lê a palavra do Senhor, as coisas mudam ao seu redor. Você começa a enxergar a vida diferente, porque a palavra do Senhor, ela nos transforma, é a verdade que vai nos transformando, né? Então, a gente viu ali na criação, né, que Deus, tudo que existe porque Deus disse. Deus falou, haja isso, haja luz, houve luz, né? Então foi pelas palavras do Senhor que tudo veio a existir, pela palavra dele.
Sem ela, sem a palavra do Senhor, nem nós estaríamos vivos, né? Porque o Senhor determinou que assim fosse. Então Tiago, ele fala assim: Deus decidiu nos dar a vida pela palavra da verdade, por isso somos a mais importante de todas as coisas que Ele criou. Então nós somos, o ser humano é a coroa da criação de Deus. A Bíblia, ela é muito mais que um manual de doutrinas, né? Ela é muito mais. A palavra de Deus, ela gera vida, produz fé, promove mudanças, afugenta o diabo, realiza milagres, cura feridas, edifica o caráter, transforma as circunstâncias, transmite alegria, supera a adversidade, derrota a tentação, inspira a esperança, libera poder, esclarece a mente, cria coisas e nos garante um futuro eterno, amém? Olha que maravilha que é a palavra do Senhor, né? Então nós não podemos viver sem a palavra de Deus, irmãos. Nós não podemos permitir viver sem ter esse alimento diário na nossa vida, tá? Porque o valor da Bíblia, ele é inestimável, não tem como você medir também, ele é imensurável. Então nós temos que considerar a palavra de Deus, a Bíblia, como um alimento, assim como nós consideramos o alimento ao nosso corpo. Todos os dias nós precisamos nos alimentar para sermos nutridos, para termos energia, para realizar as nossas atividades. Quando a gente fica sem comer, muitas coisas acontecem no nosso corpo, né? Isso prejudica o desenvolvimento do nosso organismo. Assim também, quando nós não nos alimentamos da palavra do Senhor, há coisas que são prejudicadas. A nossa vida toda é prejudicada, porque nós acabamos, se nós não nos alimentamos da palavra do Senhor, a gente se alimenta de outras coisas, mesmo sem querer. Mesmo sem querer, você se alimenta de outras, de verdades aí, entre aspas, né? Então, é essencial a palavra do Senhor. Lá em João 23, 12, eu estou falando porque tem muitas referências, tá, irmãos? Alguns só que a gente vai abrir. Diz que, Jó, na verdade, né? Jó 23, 12. Ele disse: dei mais valor às palavras de sua boca do que ao meu pão de cada dia. Então Jó, enaltecendo a palavra do Senhor, né? Ele deu mais valor às palavras da boca de Deus do que o alimento, o pão de cada dia, que é o que nos sustenta. Então a palavra de Deus, ela é o alimento espiritual no qual nós devemos nos alimentar. Todos nós temos um propósito. Deus, ele nos deu a oportunidade de virmos aqui a este mundo para cumprir um propósito pelo qual Ele determinou esse propósito, né? Então nós estamos aqui com um propósito, e é a palavra de Deus que vai nos ajudar, ela vai nos alimentar para que a gente consiga realizar esse propósito, né? A Bíblia, ela é chamada, ela mesma, né? A Bíblia se chama de mel, pão, alimento sólido, leite, né? Então essa refeição completa é o menu, quando a gente vai no restaurante, a gente pede lá. Hoje em dia está tudo meio mudado, né? Que hoje é tudo digital, né? A gente fica até meio assim, enfim, mas os mais antigos aí, né? Antigamente, vamos dizer assim, a gente tinha um cardápio lá, né? O menu, e lá tem tudo que tem naquele estabelecimento, né? Os alimentos. Então, a palavra de Deus, ela é o menu completo de tudo aquilo que a gente precisa para o nosso crescimento espiritual. Então nós precisamos permanecer, se nós queremos ser transformados pela verdade, que é a palavra do Senhor, nós precisamos permanecer na palavra de Deus. Hoje, irmãos, existem mais Bíblias impressas do que já houve no passado. Hoje tem Bíblia de tudo, né? Tem Bíblia da mulher, Bíblia do homem, eu já vi Bíblia do homem também, Bíblia da criança de diversos, a criança pequenininha, a criança já um pouquinho maior, a criança já junior, do adolescente, da adolescente, de tudo. Você, Bíblia do pastor, tem, né, várias categorias de Bíblia aí, de várias cores, de vários tamanhos, né, e milhões de... E apesar de ter muitas Bíblias, né, mais Bíblias impressas hoje, sem contar as Bíblias digitais também nos celulares, né, que daí a gente, é Bíblia, não é? Aquela coisa, né? A gente não vai entrar nesse contexto agora. Mas nós vemos também milhões de fiéis que são assolados pela anorexia. Os irmãos sabem o que é anorexia?
É uma doença, né? E a pessoa, ela come, mas aí ela, né? Ela coloca para fora aquela comida porque ela não quer. É uma doença porque vem na mente, né? A pessoa, ela se sente acima do peso. E então ela come, mas depois ela não deixa o alimento cumprir a função pelo qual ele foi criado, né? Porque o alimento ele foi criado para nos nutrir. Então a pessoa que sofre de anorexia, ela come, mas depois ela não permite que tenha todo o processo. Então tem muita gente hoje que está numa anorexia espiritual. Tem Bíblia, né? Quantas Bíblias você tem na sua casa? Quantas Bíblias? E tem gente que come, mas acaba ficando com fome, fica subnutrida. E tem muita gente que tem muita Bíblia, mas não está se alimentando da palavra de Deus, né? Está com uma anorexia espiritual. Então nós precisamos permanecer. Jesus disse: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Então, na vida cotidiana, no dia a dia, o que seria permanecer na palavra de Deus? Tem 3 atitudes. A primeira atitude é permanecer na palavra de Deus, é aceitar a sua autoridade, aceitar a autoridade da palavra de Deus. Então, a Bíblia, ela tem que ser um critério definitivo para as minhas escolhas. Quando eu coloco, quantas situações nós não temos e quantos debates, né, de muitas coisas, que as pessoas discutem, cada um fala a sua opinião, aí eu penso assim, fulano pensa daquela forma. Nós precisamos incluir a Bíblia e olhar o que a Bíblia dá valor ao que a Bíblia pensa sobre isso, né? Então, esses tempo atrás estava numa conversa com umas colegas de trabalho, e daí a minha colega falou, não sei por que entrou nesse assunto, mas tudo bem, aí a gente fala de Bíblia e fala de política ao mesmo tempo, quando você vê já nem sabe por onde que começou. Mas ela falou assim, sobre o homossexualismo, né? Do nada entrou esse assunto, daí ela falou assim, que ela não acredita num Deus, na cabeça dela não entra, que existe um Deus que vai mandar para o inferno um homem só porque ele resolveu ter um outro homem como esposo, como, tipo assim, ela falou assim, tem tanta gente que está na igreja, que é hipócrita, que é falsa, e ela é mais pecadora do que uma pessoa, aquela pessoa, ela tem uma vida certa, a única coisa que a escolha dela, enfim, floreou lá. Então eu falei assim, vamos lá então, eu respeito a sua opinião, né, tudo bem, tá, mas a gente tem que considerar o que a Bíblia diz, e a Bíblia diz isso, aquilo, mas Deus é amor, tudo bem, Deus é amor, mas a Bíblia também fala que Deus é justiça. Né? Então, Deus ele nos dá a oportunidade de escolhas. E nós vamos ter consequências das nossas escolhas. Então, conversei com ela, não sei, depois cada um foi para o campo. Mas o fato é que nós precisamos estar firmados na palavra do Senhor para sermos respostas para as pessoas que estão com muitos questionamentos aí fora. As pessoas elas têm uma ideia errada do que é o amor, do que é o amor de Deus, do que é Deus. Entende? Então nós precisamos estar firmes na palavra do Senhor para sermos responder baseados na palavra de Deus, em amor, não chegando, porque tem muita gente que infelizmente chega e já manda todo mundo para o inferno, né? Fala, vai todo mundo para o inferno. Não, a gente tem que falar no amor, com autoridade, na palavra de Deus. Mas para eu saber o que a palavra de Deus diz, eu preciso conhecer, eu preciso ler a palavra de Deus. Não adianta só dizer, a Bíblia diz, tá bom, diz o quê? Aonde? Em que contexto? Então nós precisamos aceitar a autoridade e usar a Bíblia como uma bússola que vai nos dar direção, o conselho que eu vou ouvir. Então quando eu estiver com algum problema, com alguma situação difícil, ou alguém do meu lado estiver, eu preciso apresentar a Bíblia como essa bússola, como essa autoridade, não o que eu penso, mas o que a Bíblia diz, o que a Bíblia diz. Então nós precisamos entender essa autoridade da palavra de Deus. Então muitos dos nossos problemas ocorrem porque nós baseamos as nossas escolhas em critérios duvidosos. Quais são esses critérios? Cultural. O critério duvidoso cultural, da cultura, é quando falam, todos estão fazendo,
né? Todo mundo aqui já ouviu isso. Todo mundo vai fazer, todo mundo está indo para tal lugar. Aí sempre tem a nossa mãe, que está baseada na Bíblia, e fala, assim, não é todo mundo, né? Porque isso é uma cultura. Muitas pessoas estão indo porque todo mundo está indo, né? Então isso é um problema. Outro problema também, que nós baseamos nas nossas escolhas, que somos levados, né, a basear as nossas escolhas na tradição. Qual é a tradição? Qual é a frase tradicional da tradição? Sempre fizemos isso, sempre foi desse jeito. Então, quando uma pessoa começa uma vida, um caminho, né, a sua caminhada cristã, ela provavelmente vai se basear muito na tradição de sua família. Sempre foi assim. Outro problema no qual nós nos baseamos, a razão. Isso aqui parece ser lógico, não tem outra explicação. Se a gente for ler a Bíblia, irmãos, principalmente os evangelhos, as falas de Jesus parecem insanidade para esse mundo, né? A matemática de Jesus, ela é diferente da nossa, né? Aí a gente vai lá para o perdão, né? Quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? Olha a matemática de Jesus ali, né? Não é só 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Aí você vai ficar calculando isso a vida inteira para chegar no resultado final. Então, muita gente erra porque ela baseia suas escolhas na razão, outros na emoção. Para mim, essa é a coisa certa. Eu vejo dessa forma, né? Então, quantos não erram na sua vida as suas escolhas porque se baseiam na emoção? Então, todos esses critérios que eu falei, cultural, tradicional, o racional, né, o emocional, todos esses critérios, eles foram corrompidos pela entrada do pecado no mundo. Então, nós precisamos de um critério perfeito. Qual que é esse critério perfeito? Aquele que nunca vai apontar a direção errada, que é a palavra de Deus. Se não me engano, o Billy Graham falou que a palavra de Deus ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Foi Billy Graham, né? Acho que foi Billy Graham. É que tem tanta gente que copia as mensagens dos outros, né? Mas eu já vi várias vezes como Billy Graham. Não sei se é ele, tá? Mas enfim, se não foi ele, tá também nesse grupo aí, né? A palavra do Senhor ela é mais atual. E as pessoas aí fora, elas podem estar perplexas com as coisas que estão acontecendo. E nós, cristãos, a gente fica com uma cara de paisagem. Eu mesma, eu fico com uma cara de paisagem diante do temor que o povo está tendo, porque eu fico assim dentro de mim, eu já sei qual é o final. Eu já sei o que vai acontecer, né? E tem uns que acham que podem nos enganar, né? O sistema acha que pode nos enganar, que podem criar algum lugar para fugir, para se proteger, e a gente fica com uma cara de paisagem assim, sabe de nada, né? Podem se esconder o que for, mas quem que nos guarda? Quem que nos protege? É o guarda de Israel. Então nós já sabemos tudo, porque a palavra do Senhor já nos diz, né? Então, somente a palavra de Deus, ela supre essa nossa necessidade de sabermos fazer as nossas escolhas, né? Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Nós cantamos agora, né? Tua palavra é pura, né? Na canção que nós entoamos agora há pouco. Então, tudo nas escrituras é palavra de Deus, tudo nela é útil. Para quê? Para ensinar, ajudar as pessoas, para corrigi-las e mostrar-lhes como viver. Irmãos, eu sou apaixonada pela palavra de Deus. Eu estou no desafio, eu sou a irmã dos desafios. Tem a irmã do coque, eu sou a irmã dos desafios. Além do desafio da leitura da Bíblia, né, eu falo, eu invento umas coisas, depois eu falo, Deus, por que o Senhor me deixou fazer tal coisa? Porque depois eu fico doida. Eu entrei no desafio que ele vai acabar amanhã. Começou dia 9 de fevereiro, vai acabar amanhã. Que é copiar todos os dias as principais palavras de Jesus nos evangelhos. É a maratona Jesus disse. Então eu estou em João já, amanhã já finaliza. E vai até Apocalipse, porque pega de João, depois vai para Atos, algumas palavras de Jesus e Apocalipse. E aí eu fico assim, apaixonada. Eu sou destra, né? Às vezes eu escrevo no quadro com a mão esquerda, mas assim, para escrever normal no caderno, essas coisas eu não consigo muito. Demora muito, né?
E aí eu tô com a minha mão assim, que às vezes fica latejando minha mão, eu vou dormir, minha mão tá assim. Mas eu fico tão assim apaixonada quando eu estou escrevendo as palavras de Jesus, que você começa a lembrar das palavras de Jesus e você fala, nossa, que incrível, tá aqui. Eu vou memorizar, tá aqui, mas são tantas palavras maravilhosas que eu falo, Deus, eu não tenho mais HT para ficar, né? Mas assim, é apaixonante. Eu até falei pro pessoal do louvor, né, que eu estou escrevendo, eu falei assim, se proibirem a Bíblia, pelo menos as palavras de Jesus, eu tenho garantido no caderninho que ninguém vai queimar, porque não tem cara de Bíblia, né? Então, é maravilhosa, né? A palavra do Senhor, ela é maravilhosa, é a palavra da verdade, é a palavra de vida eterna. Então nós ficamos assim, não há como expressar, né, o que nós sentimos pela palavra de Deus, o quão grande amor de Deus de criar, de escrever um livro para nós, um manual de sobrevivência, né? Quantas pessoas não estão tentando sobreviver aí? Eu fico seguindo alguns aí, vendo uns vídeos de gente estocando alimento, ensinando como estocar alimento, um monte de coisa interessante, legal, né? Manual de sobrevivência quando tem uma catástrofe, uma calamidade. Mas a palavra do Senhor, ela é o nosso manual de sobrevivência nesse mundo. E ela nos garante, né? O final já, a gente já sabe o que vai acontecer. Aqui diz assim, nos primeiros anos do ministério, Billy Graham atravessou um período em que lutava com suas dúvidas sobre a veracidade e a autoridade da Bíblia. Numa noite enluarada, ele caiu de joelhos e disse a Deus que, apesar das passagens confusas que não compreendia daquele momento em diante, depositaria confiança total na Bíblia como a única autoridade para a sua vida e seu ministério. Daquele dia em diante, a vida de Billy Graham foi abençoada com extraordinário poder e eficácia. Irmãos, tem muitos textos na Bíblia que eu não entendo. E aí eu vou buscar explicação e entendo menos ainda. Porque daí você vai buscar uma explicação, não tem um posicionamento único. Tem, né, ideias, tem versões, né, tem pensamentos teológicos que se divergem. Mas eu sou como Billy Graham nisso aqui, sabe? Aquilo que eu não compreendo, eu falo, Deus, um dia eu vou entender. Tem muitas coisas no Velho Testamento que eu vou lendo, eu vou sublinhando, eu falo, eu não entendi isso aqui não. Né? Tem umas partes da Bíblia que eu não consigo entender. Eu já até cheguei para o pastor uma vez, já perguntei uma para ele sobre Moisés lá, que é um negócio que eu não entendi. Como que Deus estava conversando com Moisés no caminho, e depois lá na frente fala que Deus tentou matar Moisés. Eu falei, oi? O que é isso? Então eu coloco cada ponto de interrogação, porque às vezes não é para nós compreendermos naquele momento, né? Deus, ele quer algo, mostrar algo para nós, que talvez aquilo não é aquilo naquele momento. E vai chegar um tempo que nós vamos compreendermos por completo, né? Então, nós precisamos falar, Senhor, quantas pessoas não duvidam, né, da palavra de Deus? Vocês falam, a Bíblia foi escrita por homens, a Bíblia foi traduzida, não sei o que. A gente sabe de tudo isso, mas a Bíblia, para chegar até nós, ela é um milagre. Ela é um milagre. É o amor de Deus, né? Que nós temos, que chegou até as nossas mãos. Quando a gente olha lá para o início, de como surgiu, das traduções até chegar na nossa língua, e pensar que tem tantos povos que ainda não têm a Bíblia na sua língua, é de dar dó, né? Dá uma tristeza, assim. Quantas pessoas no Brasil mesmo, as tribos mais distantes, né? As tribos mais isoladas ali na Amazônia, que não tem a Bíblia na sua língua, no seu dialeto. E é um desafio isso, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. A palavra vai chegar de alguma maneira para esses povos, para que eles também tenham a oportunidade de conhecer Jesus, amém? Então nós precisamos escolher a Bíblia como autoridade definitiva para a nossa vida. Nós temos que estabelecer que antes de tomar qualquer decisão, você vai me perguntar o que a Bíblia diz a respeito. E lá buscar, né? O que Deus diz a respeito? Mas a resposta vai estar onde? Na palavra dele, né? Então nós precisamos considerar isso. Nós devemos assimilar a verdade. Então não adianta só acreditar na Bíblia, irmãos. Nós precisamos impregnar os ensinamentos dela na nossa mente, né? Para que o Espírito Santo possa nos transformar. Não adianta falar assim, a Bíblia é linda, porque o maior desafio da Bíblia não é lê-la. Não é, porque esse desafio eu já cumpri, né, algumas vezes. E uma vez foi em 42 dias, fiquei quase doida, né? Mas tudo bem. O desafio maior não é ler a Bíblia. Sabe qual é o maior desafio? Aquilo que dá uma dor no coração da gente? Praticar. Isso
é que é difícil. Esse é o desafio nos tempos de hoje, é nós praticarmos a palavra do Senhor, né? Então nós precisamos, existem 5 maneiras de fazer isso, né? De assimilar a verdade. Precisamos receber, ler, pesquisar, memorizar e refletir sobre ela. Nós precisamos nos alimentar mesmo, porque quando nós comemos, o nosso organismo ele faz todo um processo de digestão. Por isso que dizem que não é bom você comer e jantar muito tarde para você dormir, porque daí você não consegue dormir direito, porque você está querendo dormir, mas o seu organismo vai trabalhar, coitado, para digerir tudo que você comeu, né? Porque ele vai cumprir a função dele. Nós também precisamos fazer isso. Quando nós nos alimentarmos da palavra de Deus, nós precisamos passar por todo esse processo de reflexão, de digestão da palavra de Deus, para aplicá-la à nossa vida. Aí vai fazer sentido, né? Primeiro, nós recebemos a palavra de Deus quando nós ouvimos e aceitamos ela sem reserva, sem ficar, não sei se isso aqui eu quero, né? Então, a parábola do semeador, ela é muito clara com relação a isso, porque ela ilustra como que a nossa receptividade, a forma que nós recebemos a palavra de Deus, ela vai criar raízes em nossa vida e dar frutos ou não. Então, primeiro, Jesus identificou 3 atitudes de rejeição. Uma mente fechada, quando a gente vai ouvir a palavra de Deus, se a gente está com uma mente fechada, é como se fosse aquela semente que caiu à beira do caminho. A mente superficial é um solo, como a semente que caiu num solo pedregoso. A mente distraída, quando a gente está lá, né? Daí, o pastor faz uma pergunta, tem um videozinho que o pastor estava falando de uma situação da Bíblia, estava contando ali a conversa do personagem, e aí falou assim, levanta, mas ele estava contando a história, o personagem, levanta, aí o irmãozinho levantou, ele não é você não, irmão, é o personagem aqui, é fulano na Bíblia, porque a gente está aqui, mas não está prestando atenção, né, no que estamos ouvindo, estamos com a mente distraída, a gente às vezes está aqui pensando, nossa, amanhã eu tenho que trabalhar, que roupa que eu vou, né? Eu vou ter que acordar mais cedo para isso, para coisa. A gente começa a viajar. Se a gente não cuidar, a gente está viajando, está aqui, mas não está, né? Então nós precisamos pensar nisso. A mente distraída é aquela semente que caiu entre os espinhos. E ele diz: considerem atentamente como vocês estão ouvindo. Então, toda vez que a gente perceber que a gente não está entendendo nada da leitura ou da pregação, a gente precisa pedir ajuda. Senhor, me ajuda aqui. Quantas vezes eu já comecei a ler a Bíblia, quando chegava ali em Números, né? Inclusive eu estou em Números agora. Você começa a ler e vai no automático, daqui a pouco você não entendeu nada. Aí dá uma chacoalhada assim na cabeça, volta de novo, né? Então tem que fazer o trabalho de novo depois. Segunda, então a primeira é a gente recebe a palavra. Segunda, por mais de 2000 anos na história da igreja, somente o líder da comunidade eclesiástica podia ler a Bíblia pessoalmente, né? Antigamente era assim. Apesar, a Bíblia agora milhões de pessoas têm acesso a ela. Apesar disso, muitos fiéis são mais dedicados à leitura do jornal diário do que à leitura da Bíblia. Então não é admirar que não cresçamos. Eu não sei se vocês conhecem a história da Mary Jane. Não, é Mary Jane. Não, é uma menininha do país de Gales, é Mary alguma coisa. Que ela é dessa época que só podia ter só quem tinha Bíblia era as famílias mais ricas, né? Pessoas que tinham mais recursos. E não era fácil de ter a Bíblia, você tinha que encomendar, era longe, enfim. E aí ela soube que ela ganhou uma Bíblia, né? Ela tinha que buscar, e ela andou, foi atrás dessa Bíblia. Quando ela chegou lá, tinha sido vendida, se não me engano, a Bíblia, não sei, não tinha, né? Só sei que o final da história é que ela conseguiu a Bíblia depois, que foi para ela um motivo de muita alegria. É Mary, depois eu trago para os irmãos, tá? Mas é Mary Jones, Mary, alguma coisa assim, né, pastor? Lembrou, pastor, aí? Eu lembrei da história, E aí mostra assim a história que ela chorou,
porque ela tinha andado muito, sabe? Muito mesmo, a pé, para chegar nesse lugar. E quando chegou lá, a única Bíblia que tinha já tinha sido passada por uma família. Então, ela chorou. É uma história real, né? De valorização da palavra de Deus. E às vezes nós temos tantas Bíblias e a gente não valoriza, né? Então nós precisamos valorizar, precisamos ler a palavra do Senhor e considerá-la, né, como verdade na nossa vida. Então, não é de admirar que a gente não cresça. Quantas pessoas não estão crescendo espiritualmente? Porque não estão se alimentando adequadamente. Então, a leitura da Bíblia manterá o alcance da voz de Deus. O Espírito Santo, irmãos, quando nós estivermos passando por uma tentação, por uma dificuldade, ele vai nos ajudar a vencer isso, extraindo a palavra do Senhor de nós, né? A palavra do Senhor é como lâmpada, como luz, né? Que vai iluminar ele. Eu falo para os meus alunos, gente, na hora da prova, quem estudou, que o Senhor ajude vocês a lembrar do que vocês estudaram. Agora, se vocês não estudaram, sinto muito. Não tem como ele te lembrar, né? A mesma coisa, na hora da dificuldade, irmãos, o Espírito Santo ele vai nos fazer lembrar de passagens bíblicas. Quantas vezes você passou por algum momento de dificuldade que vem uma palavra na sua cabeça, que às vezes você não sabe onde que está na Bíblia, mas você lembrou de algo, você vai pesquisar. E é a palavra que vai te ajudar, né, a sair daquele momento ali, vai te dar um caminho. Mas nós precisamos ler. E vai existir momentos que nós não vamos ter mais. Será que a gente vai passar por esse tempo que a gente não vai ter mais a Bíblia na nossa mão? E aí? Como que a gente vai, na hora da dificuldade, da angústia, como que a gente vai procurar a palavra da verdade? Aonde? Se não tiver no nosso coração. E lá em Salmo 119, 11, diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, esse para não pecar contra ti são as tentações que vêm até a nossa vida. Então, quando as tentações vêm, é a palavra que você escondeu no coração, a palavra do Senhor que vai te ajudar a se livrar daquilo ali, né? O Senhor vai usar a palavra dele para te ajudar. Terceira, pesquisar ou estudar a Bíblia é outra forma prática de permanecer na palavra de Deus. Então, uma coisa é você ler, outra coisa é você pesquisar, é você estudar, tá? Então, nós precisamos nos dedicar. Muitos dos que afirmam crer na Bíblia de capa a capa jamais a leram de uma capa a outra. Tem gente que fala assim: eu confio na Bíblia de capa a capa, mas nunca leu a Bíblia inteira. Que autoridade você vai poder falar isso, né? Outra coisa, nós temos um texto aqui que diz: verdadeiramente as pessoas felizes são as que cuidadosamente estudam a perfeita lei de Deus, a qual as torna livres e continuam a estudá-la. Elas não esquecem o que ouviram, antes obedecem aos ensinamentos de Deus. Todos os que fazem isso serão felizes. Esse texto está lá em Tiago 1:25, né? Então, nós precisamos, sempre que lermos a palavra de Deus, fazermos perguntas: quem, o que, quando, onde, por quê, como. Nós precisamos fazer certos questionamentos para a gente entender, é uma forma de nós estudarmos a palavra do Senhor. Outra coisa, na quarta, nós precisamos memorizar a palavra de Deus, que é o que eu disse. Nós precisamos não somente ler, mas guardar a palavra de Deus no nosso coração. Então, a capacidade que nós temos de memorizar é uma dádiva que Deus nos deu. É lógico que com o passar do tempo, a gente vai perdendo, né, espaço na nossa memória. Então, nós voltamos lá no início da mensagem, do estudo. É a transformação das mentiras em verdade. A gente precisa ir ressignificando aquilo que a gente conhece, que tem como verdade, dita pelo mundo, e colocar a palavra de Deus como verdade. Vai inserindo isso. Mas precisa ter, voltando àquele estudo da graça que nós fizemos aí, encerramos esses tempos atrás aí, nós precisamos interagir com a graça de Deus. E o interagir é você buscar. Quando eu busco aprender de Deus, eu estou interagindo com a graça dele. Ele vai me conceder, né, graça para que eu consiga entender, para que eu consiga memorizar, para que eu consiga participar. Deus precisa ver em nós um interesse de interagirmos com ele, né? Então, nós precisamos dar esse passo. A memória é como um músculo. Quanto mais nós exercitamos, mais forte ela se torna. E memorizar as escrituras ficará cada vez mais fácil. Então nós precisamos selecionar primeiro alguns versículos bíblicos, transcritos. Cada um tem um jeito de memorizar.
O ano passado eu fiz com as minhas turmas lá da escola uma competição, uma gincana com eles. Falei que valia nota, ajudava na nota deles também, para memorizar. Então todo dia eu escrevia um versículo, fazia o devocional com eles, escrevia o versículo do devocional no quadro. E eles anotavam na agenda. Quando chegava na sexta-feira, eles falavam os versículos que eles memorizavam. Aí no final do bimestre, eu dava um prêmio para quem acertou mais e tal, né? Ganhava um certificadinho bonitinho e ganhava também ajuda na nota. Foi uma forma que eu usei para estar despertando isso. E no final, muitos pais me agradeceram falando: professor, obrigada, não somente pelo ensino normal, mas pelo que você trouxe da palavra de Deus para os meus filhos, porque muitos colocam os filhos ali no colégio onde eu trabalho para ser um colégio cristão, né? Às vezes os pais não querem pagar o preço de estar ali ensinando, mas eles valorizam isso, né? Então, a gente tem que aproveitar a mente das crianças para colocá-las para memorizar. Então, com certeza, isso vai ficar, né? Em algum momento o Senhor vai usar isso na vida deles. Quinta, nós precisamos refletir sobre a palavra de Deus, meditar, né? Nós precisamos meditar. O que é preocupação? Preocupação é o pensamento concentrado em algo negativo. Já a meditação tem a mesma característica, mas está voltada para a palavra de Deus, não para um problema. Então, às vezes a gente fica preocupado com coisas e não tem uma vida, né, saudável. Mas quando eu medito no que a palavra de Deus diz, eu vou conseguir enxergar as coisas com mais clareza, né? Então, nós precisamos entender que o meditar na palavra de Deus é muito importante. Se você pesquisar todas as vezes que Deus fala em meditação da Bíblia, ficará maravilhado com os benefícios que Ele prometeu aos que dedicam algum tempo para refletir na palavra dele durante o dia. Aí a gente conhece o Davi, né? Que é o homem segundo o coração de Deus, né? Então, a palavra do Senhor diz que Davi tinha prazer em meditar na palavra de Deus. E ele disse assim: como amo os teus ensinamentos, medito neles o dia inteiro. Olha que maravilha. Por isso que Davi era considerado o homem segundo o coração de Deus, né? Então nós precisamos refletir na palavra de Deus. Essa é a chave para obter resposta às orações que nós fazemos e o segredo para uma vida bem sucedida. Nós devemos colocar também os princípios da palavra de Deus, já estou indo para o final, em prática, que eu acredito que essa é a maior dificuldade que nós temos, né? Nós conhecemos a Bíblia, nós já ouvimos muito, já temos aprendido muitas coisas. O difícil é praticar. Eu posso vir à escola bíblica dominical, os professores podem preparar a melhor aula, né? Perfeito. Mas o que vai determinar o sucesso mesmo vai ser a prática daquilo que você aprendeu, né? Nós vimos aqui a EBD aos domingos de manhã. Temos aulas maravilhosas, incríveis, fundamentadas, baseadas na palavra de Deus. E eu tenho uma semana inteira para buscar colocar em prática. Às vezes a gente não consegue, a gente se frustra e a gente desiste. O que não pode é a gente desistir. Nós somos falhos, às vezes a gente não vai conseguir logo de imediato, mas a gente precisa levantar, erguer a cabeça e tentar de novo e de novo e de novo. Porque o Senhor, se Ele vê em nós um coração disposto a obedecê-lo, um coração contrito e quebrantado, um desejo ardente de obedecê-lo, porque por nós mesmos, irmãos, nós não temos condições de cumprir a palavra de Deus. Nós temos que ter a ajuda do Espírito Santo. Sem essa ajuda a gente não vai dar conta, porque não é mérito nosso. Porque se a gente conseguir, eu consegui cumprir, né? Aí a gente lembra dos fariseus, né? Que viviam se exaltando, se mostrando para dizer que eram melhores, e o Senhor conhece o coração de cada um, né? Então, o desafio é cumprir, é colocar em prática. Então, nós nos enganamos muito quando a gente acha que assimilar a verdade é só ouvir. Não é só ouvir, não é só ler, é só estudar. Às vezes eu vou contar uma história para as crianças, aí tem algumas que falam: eu já conheço essa história, né? E eu sempre falo para eles: amém que você conhece, mas eu vou trazer de uma outra forma para você. A gente vai trabalhar isso aqui agora, né? Então, de uma história bíblica a gente pode trabalhar tantas coisas: fé,
confiança, serviço, amor, enfim, né? Aquilo que o Senhor sente e os que o Senhor sabe que nós precisamos. Então, não é o fato de você conhecer a Bíblia de capa a capa, o fato de você... Eu já fiz seminário, mas na época que eu fiz seminário, eu estava com uma idade, eu estava eu tinha uma cabeça, né? Hoje, quantas coisas já se passaram, né? Então, o tempo inteiro a gente está estudando, a gente está buscando, a gente está se capacitando. A gente vai ter um seminário agora, um congresso de crianças esse final de semana. Eu e a Paola, nós vamos participar, glória a Deus. A igreja está nos enviando lá, né, para participar. Então, nós estamos nos colocando à disposição, né, para a gente poder servir melhor o Senhor. Mas trazendo, não adianta nada a igreja investir em mim e na Paola para a gente ir lá, a gente aprender a ficar sexta, sábado e domingo assim, extasiadas com tudo lá. Aí quando chegar aqui, a gente não pratica nada, né? Os irmãos olharam e falaram assim, meu Deus, a gente investiu, os irmãos estão jogando as crianças pra cima ali, estão fazendo um monte de coisa, então a gente busca capacitação, mas a gente precisa praticar, né? Então não é o que você conhece de Bíblia que vai dizer, né, se você realmente é um cristão, mas é o que você pratica de Bíblia. Quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Jesus também destacou as bênçãos de Deus, que as bênçãos de Deus provêm na obediência à verdade, não apenas por conhecê-las. Ele disse, agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão os que praticarem. Então, feliz é você que pratica um pouquinho que você sabe, né? Amém? Então, a verdade, a palavra de Deus vai nos libertar, mas no começo poderá fazê-lo sentir miserável. Quando você lê a palavra de Deus, você fala, meu Deus, eu sou o pior. Se você ler a palavra de Deus e você não se colocar como o pior dos pecadores, você não entendeu a mensagem. Você não entendeu a palavra de Deus, porque quando você lê, quando você medita, se aprofunda, você fala, Senhor, como que o Senhor me escolheu? O que o Senhor viu em mim? Eu não tenho nada. Quem sou eu, né, diante do Senhor? Irmãos, quem já viajou de avião aqui? É bom, né? Mas a primeira vez que eu viajei de avião, eu fiquei assim, não fiquei com medo não, mas eu comecei a olhar lá embaixo, aí eu falei na hora, eu falei, Deus, eu não sou nada, porque olha lá embaixo, umas construções enormes, desse tamaninho, você nem vê as pessoas mais, dependendo de certa altura, né? Carros, ônibus, tudo assim, parece uma maquetezinha, né? E eu falei, meu Deus, e a gente quantas vezes a gente ainda coloca a mão na cintura, parecendo uma xícara, e fala, por que comigo? Eu fico imaginando Deus lá de cima, né? Tipo assim, oi? Nós não somos nada, irmãos. E a palavra do Senhor, ela revela isso, né? Então, no início, ela vai nos mostrar, vai nos fazer sentir miseráveis, porque a Bíblia, ela expõe as nossas motivações. Tudo que a gente faz para o Senhor não é nada. E às vezes a gente acha que está fazendo alguma coisa. Não tem nada que você possa fazer para Deus que possa se comparar com o que Ele fez por você, por mim. E a Bíblia expõe isso, quão miserável nós somos, né? Então a Bíblia, ela expõe, a palavra de Deus, ela expõe as nossas motivações, aponta as nossas faltas, repreende o nosso pecado e espera que nós nos transformemos. É o desejo de Deus. Apesar do Senhor olhar para nós e nos enxergar, nós somos assim, né? Miseráveis, mas o Senhor, Ele espera que a gente seja transformado, que a gente tenha o desejo, pelo menos o desejo, porque quem nos transforma não é a gente, é a palavra do Senhor. Amém? Então, é isso. Nós precisamos nos envolvermos, né? Desenvolvermos o hábito de estudar a palavra de Deus. Então, quando nós desenvolvemos esse hábito, o hábito ele precisa ser gerado. Se eu não me engano, para algo se tornar hábito na sua vida, você precisa fazer 21 dias consecutivos. Se você conseguir fazer algo durante 21 dias na sua vida, isso se
tornou um hábito na sua vida? É fácil? 21 dias, quase um mês fazendo a mesma coisa? Né? Por que a gente acorda e escova o dente? Porque virou um hábito. A gente faz desde criança. Às vezes quando a gente é criança, né, Caio? A gente esconde às vezes, né? Já escovou o dente? Já. Aí chega perto de você, abre a boca, quase que o pai e a mãe desmaia, né? Escova direito, guri. Então é um hábito, nós precisamos gerar esse hábito na nossa vida. Precisamos praticar, precisamos fazer. Então tudo isso, irmãos, vai nos ajudar a termos um bom relacionamento com o Senhor, para que nós possamos ver com os nossos olhos a transformação de vida, a transformação que o Senhor deseja para nós. Ele já tem tudo, basta nós aceitarmos o desafio, nos colocarmos à sua disposição e falar assim: Deus, venha me transformar, eu quero, né? Eu quero, não sei como, sabe como Pedro? Deus, eu quero, Jesus, eu quero andar, vem Pedro, né? Eu quero, como? O Senhor vai fazer acontecer. Então nós precisamos nos colocar à disposição do Senhor, amém? Recebeu essa palavra? Eu recebi. Desculpe-me se eu não consegui transmitir, porque é falha minha, porque eu sou miserável, vocês não esqueçam disso. Vamos orar mais uma vez? Deus, eu quero te agradecer, Pai, porque como é maravilhoso falar da Tua palavra, como é maravilhoso, Senhor, entender tudo que o Senhor fez por nós. Muitas vezes nós não entendemos ainda por completo, mas nós te agradecemos por tudo. Quantas dúvidas nós temos, quantos questionamentos, mas o Senhor é Deus na nossa vida, o Senhor é fiel. E nós te agradecemos pela oportunidade, te agradecemos pela Tua palavra que chegou até nós, ó Deus. E nós pedimos que o Senhor nos ajude a buscarmos conhecimento, a buscarmos mais o Senhor. Nós pedimos força também, ó Deus, para que nós consigamos cumprir, colocar em prática, como é difícil, ó Deus. Mas nada é impossível para o Senhor, e nós pedimos a Tua ajuda. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém.